boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Um dos principais assuntos foi uma mega operação de combate à pedofilia, que envolveu autoridades e uma cooperação nacional e internacional, todos envolvidos neste combate ao crime. E agora há pouco, uma notícia de que o ex-governador Sérgio Cabral foi condenado novamente, desta vez a mais 13 anos de prisão. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente inicia o programa hoje falando desta mega operação que foi feita conjuntamente, aí, sob o comando da Secretaria Nacional de Segurança. Já é considerada a maior operação de combate à pedofilia na história aqui no país e considerada também uma das maiores do mundo. Aí já tem em torno de 100 pessoas presas. Quem vai contar os detalhes, os números e como que toda essa operação foi organizada é Maurício de Almeida, na redação do Rio de Janeiro. Boa noite, Maurício. Olá, Rosiane, boa noite. São números chocantes que impressionam por causa do crime de pedofilia. São 108 pessoas que foram presas nessa operação, como você disse, a maior da história aqui no Brasil para combater casos de pedofilia. O interessante é que nessa operação não tinha nenhum mandado de prisão, a Justiça não expediu nenhum mandado de prisão, mas quando os policiais chegaram para cumprir os mandados de busca e apreensão, acabaram encontrando farto material de pedofilia na casa dessas pessoas e elas acabaram sendo presas em flagrante. Portanto, o balanço é o seguinte: 108 pessoas presas em flagrante. A polícia também cumpriu 143 mandados de busca e apreensão e rastreou 151.508 arquivos de internet, todos arquivos com materiais de pedofilia. A operação foi realizada em 24 estados brasileiros, além do Distrito Federal. 1.100 policiais participaram desta operação conjunta de várias polícias estaduais e também da Polícia Federal. A investigação durou 6 meses. O material encontrado realmente choca bastante. Para se ter uma ideia, foram encontrados vídeos de bebês sendo molestados e também uma cartilha que ensinava como o pedófilo deveria agir para segurar uma criança. Outro dado também que impressiona, uma coisa muito triste, foi um homem que se passou por médico para poder acariciar crianças e também tirar fotos dessas crianças nuas. E para tentar driblar a investigação e também a internet, os pedófilos usavam a chamada Deep Web, que é a internet profunda, que não pode ser acessada por sites de buscas, como o Google, por exemplo. Quando você digitava alguma coisa lá, não detectava essa troca de mensagens, a troca de fotos. A polícia, então, rastreou esse mecanismo da Deep Web para localizar essas fotos e conseguir prender toda essa quadrilha, uma quadrilha realmente degradante, pedófilos que abusavam de diversas crianças. O ministro da Justiça esteve hoje aqui no Rio de Janeiro para acompanhar toda a operação e disse que ela só foi possível devido a essa grande cooperação de todas as polícias desses 24 estados e do Distrito Federal e também da ajuda internacional. Vamos ver um trecho da entrevista do ministro da Justiça. De um lado, para o Ministério é importante o avanço tecnológico, a integração nacional e internacional. Não seria possível sem a cooperação americana e da União Europeia, de países da União Europeia que também realizam esse tipo de trabalho. E no plano brasileiro, a cooperação federativa, porque é inequívoco e inegável o notável trabalho do Judiciário e das Polícias Civis dos estados, 25 estados participantes. Todos integrados no Plano Nacional de Segurança Pública em plena execução. E o grande avanço nesse combate à pedofilia é a figura de basta armazenar, basta ter consigo o que a lei define como cena de sexo explícito ou pornográfica real ou simulada, é suficiente para configurar o crime. Pois é, todo crime é revolta, mas esse crime acho que é mais chocante ainda, a pedofilia. E o problema de abuso com crianças, infelizmente, Rosiane, acontece em vários países, não só aqui no Brasil, por isso a necessidade também dessa cooperação internacional, Rosiane.
Maurício, inclusive o ministro ressaltou isso, né, dessa cooperação internacional, o trabalho que foi feito nesta operação especificamente, do apoio dos Estados Unidos, né, das autoridades lá, também da União Europeia, e chegou a falar que não tem como se dizer hoje exatamente qual é a dimensão desta rede de pedofilia pelo mundo, né? Ele chegou a fazer comentários sobre isso, inclusive sobre trabalho de hackers, né? Então, quando ele foi sendo abordado ali da entrevista, acho que as observações feitas pelo ministro também chamaram bem atenção, né, Maurício? Com certeza, Rosiane. E é muito difícil fazer esse rastreamento em tempos de internet, você troca muito facilmente um arquivo e hackers acabam tentando driblar a segurança e conseguem fazer essa troca de arquivos utilizando essa chamada Deep Web, que acaba sendo utilizada para o mal. Os hackers conseguem entrar em computadores do Pentágono, então, para vezes, driblar a polícia. Infelizmente, eles acabam conseguindo driblar, mas ainda bem que dessa vez a polícia conseguiu fazer esse rastreamento e 108 pedófilos estão presos. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, Maurício. Ainda um complemento em relação a isso, o ministro foi indagado se haveria outros mandados nos próximos dias, outras prisões, e a resposta dele foi a seguinte: é uma operação permanente. Haverá sim, serão outros mandados, outras prisões, não só nos próximos dias ou horas, mas nos próximos meses e anos, porque ele disse que realmente não é uma operação que não tem como parar. E o ministro voltou a falar, inclusive, da importância daquele trabalho que eles consideram de internacionalização da Polícia Federal. Ao longo dos próximos dias, certamente, a gente terá outros desdobramentos deste caso. Agora, eu, infelizmente, venho com mais uma notícia triste. Neste caso da pedofilia, pelo menos, é uma operação, né? A história como um todo que é triste, mas pelo menos a operação está chegando ali aos criminosos. Mas a outra informação é o seguinte: um estudante disparou tiros, feriu e matou colegas hoje em Goiânia. Essa tragédia ocorreu no Colégio Goiáses, que é localizado no bairro Conjunto Riviera, em Goiânia. 2 pessoas morreram no local e 4 ficaram feridas, uma em estado gravíssimo. De acordo com o governo de Goiás, a adolescente levou 3 tiros e teve uma perfuração na coluna vertebral. As cúpulas da Segurança Pública de Goiás e da Secretaria de Saúde estão reunidas com o governador em exercício do estado, José Eliton, para atualizar as informações. As autoridades já adiantaram que uma equipe multidisciplinar deve ser nomeada para acompanhar as famílias das vítimas e, em nota, o governo de Goiás decretou luto de 3 dias em solidariedade a todos os envolvidos no, abre aspas, lamentável acontecimento, fecha aspas. O presidente da República, Michel Temer, também se manifestou sobre o assunto, lamentou a tragédia. Pelo Twitter, ele afirmou o seguinte: como todo brasileiro, estou consternado com a tragédia na escola de Goiânia. Minha solidariedade às famílias. Força. As autoridades ainda não confirmaram se o autor dos disparos sofreu ou não ferimentos. E as autoridades também não informaram se o adolescente já está sob custódia do Estado. Agora eu mudo de pauta e a gente volta a falar de investigações, que é um assunto que ao longo da semana a gente fala bastante, mas porque teve a Operação Lava Jato, mais uma, já chega à fase de número 40. Mariana Jungmann, que está aqui ao meu lado, hoje traz as informações também da Agência Brasil, conta os detalhes. Boa noite, Mari. Boa noite, Rosiane. Pois é, a força-tarefa da Operação Lava Jato deflagrou hoje a 46ª fase da operação, com foco em empresas subsidiárias da Petrobras. A ação teve como base documentos fornecidos pela Odebrecht que indicam crime de corrupção e lavagem de dinheiro em contratos com a Petroquímica Suape e a Petrobras Química. Segundo o Ministério Público, mesmo se mostrando inviáveis, alguns contratos eram mantidos e recebiam vários aditivos. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e 1 no Recife e uma prisão preventiva. Ainda falando de Operação Lava Jato, o juiz Sérgio Moro assinou várias condenações em primeira instância relacionadas ao pagamento de propina na área internacional da Petrobras. O juiz condenou o ex-gerente da estatal, Luiz Carlos Moreira, a 12 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele deverá ficar preso enquanto aguarda o julgamento de recurso. Luiz Carlos
Carlos foi preso hoje, acusado de destruir provas. Moro também determinou a prisão preventiva dos lobistas Jorge Luz e Bruno Luz, apontado nas investigações como operadores do PMDB. Jorge Luz está condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Bruno Luz foi inocentado do crime de corrupção, mas está condenado por lavagem de dinheiro. Outras 4 pessoas foram condenadas no processo. Todos os detalhes no site da agenciabrasil.ebc.com.br. E tivemos outro desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro hoje. Carlos Nussmann foi solto. Quem tem os detalhes é Maurício de Almeida. Boa noite, Maurício. Olá, Mariana, boa noite. Foi isso mesmo, o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, foi solto hoje à tarde. Ele estava num presídio em Benfica, na zona norte do Rio, e graças a um habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça, ele foi libertado. Agora, Nussmann vai responder o processo em liberdade, mas ele já é réu, porque essa semana teve uma denúncia contra Carlos Arthur Nussmann. A denúncia foi aceita pela Justiça Federal do Rio de Janeiro e agora ele é réu nesse processo que investiga a compra de votos para o Rio de Janeiro sediar os Jogos Olímpicos. Além de Carlos Arthur Nussmann, também são réus nesse processo o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, o ex-dirigente do Comitê Olímpico Brasileiro, Leonardo Grimmer, o empresário Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur, que teria pago a propina para o Rio de Janeiro conseguir esses votos para sediar a Olimpíada, e também os 2 senegaleses que receberam o dinheiro da propina, Papa Diack e Lamine Diack. Todos estão sendo investigados e agora poderão ser condenados. Agora, falando de uma notícia que acabou de chegar aqui na redação da TV Brasil, é que o ex-governador Sérgio Cabral foi condenado mais uma vez pelo juiz Marcelo Bretas, da Justiça Federal aqui do Rio de Janeiro. Dessa vez ele foi condenado a 13 anos de prisão, num processo que ele era investigado por 148 lavagens de dinheiro. Somando agora as condenações, essa foi a terceira, Cabral está condenado a 72 anos de prisão e ainda está respondendo o processo como réu em outros 3 inquéritos. Já são 3 condenações, 2 aqui do Rio de Janeiro e uma do juiz Sérgio Moro, no Paraná. E o Ministério Público Federal, essa semana, também abriu um inquérito para apurar visitas que o filho de Sérgio Cabral, que é deputado federal, teria feito para o pai entre os meses de abril e novembro. Entre novembro do ano passado e abril desse ano. Foram 39 visitas no total. Dessas 39 visitas, 23, o filho de Cabral usou a prerrogativa de ser deputado federal para visitar o pai fora dos horários previstos para essa visita. Segundo o Ministério Público Federal, o filho de Sérgio Cabral, Marco Antônio Cabral, exagerou nessa prerrogativa e cometeu um crime de improbidade, porque até ele estaria deixando de trabalhar a comparecer sessões importantes no Congresso, em Brasília, para visitar o pai que está preso aqui no Rio de Janeiro. O filho de Sérgio Cabral negou essa acusação, diz que ela é absurda, Rosiane. Obrigada, Maurício de Almeida. Agora a gente vai falar com Vitor Ribeiro, no estúdio da Rádio Nacional. Boa noite, Vitor. Você tem informações aí sobre a atuação do Ministério Público Federal e também das Forças Armadas em atuações distintas, são notícias distintas, mas lá no Pará, né? Boa noite. Oi, Rosiane, boa noite. Isso mesmo, o Ministério Público Federal vai pedir a um grupo de garimpeiros para sair da região do Rio das Tropas, no município de Jacareacanga, no sudoeste do Pará. Se eles não saírem, podem ser retirados à força. Esses garimpeiros são suspeitos de fazer extração ilegal de minérios nas proximidades da terra indígena Munduruku. A denúncia foi feita por lideranças indígenas. De acordo com elas, até mesmo funcionários públicos atuam no garimpo ilegal para aliciar os próprios indígenas. A exploração já causa problemas de saúde e reduziu a pesca na região. E nessa mesma região, perto da divisa entre a fronteira ali da divisa do Pará com o Mato Grosso, a Força Nacional de Segurança Pública vai atuar para garantir a continuidade da obra da usina hidrelétrica São Manuel. Os militares podem permanecer na região até o dia 31 de dezembro e o objetivo é impedir, por exemplo, que os próprios índios Munduruku voltem a protestar e ocupem um canteiro de obras, como ocorreu no mês de julho, Rosiane. Vitor, e agora a gente vai mudar de assunto também para falar sobre educação, né? Porque hoje tem várias informações em relação à educação e importante em relação ao calendário também, né?
Isso mesmo, Rosiane. Os mais de 6.700.000 estudantes que vão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio já podem consultar o cartão de confirmação na página do participante e também no aplicativo do Enem. Para acessar o documento, o estudante precisa informar o número do CPF e a senha cadastrada durante a inscrição. É no cartão de confirmação que estão dados como o local de prova e a opção por língua estrangeira. As provas do Enem serão nos dias 5 e 12 de novembro. Ainda falando sobre o exame, termina logo mais às 11h59 da noite, no horário de Brasília, o prazo para detentos e jovens que cumprem medidas socioeducativas se inscreverem no Enem. As inscrições devem ser feitas pela internet pelo responsável pedagógico. No caso dos presídios e unidades de internação, as provas serão nos dias 12 e 13 de dezembro. E o prazo para as escolas avaliarem os estudantes inscritos no novo Mais Educação terminaria hoje, mas o Ministério da Educação decidiu prorrogar até o dia 17 de novembro. Além da avaliação, as escolas também precisam lançar os resultados no sistema de monitoramento do programa. O Mais Educação é um programa do governo federal que tem o objetivo de melhorar a aprendizagem de língua portuguesa e de matemática. Rosiane. Obrigada, Vitor Ribeiro, da Rádio Nacional. Já que a gente está falando de educação, a Daniele Popov hoje não está aqui. Você sabe disso, que a gente ontem falou que ela tinha saído de férias e que hoje é o aniversário dela, mas ela deixou para a gente um balanço das notícias da educação da semana, porque além de todas essas que o Vitor trouxe, foram vários outros temas. Vamos saber o que a Daniele nos conta desse balanço. Oi, Rosiane. Pois é, o Ministério da Educação prorrogou até o dia 20 de novembro o prazo para aditamento da renovação semestral do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Esse prazo vale para contratos simplificados e não simplificados, e também foi prorrogado para a mesma data, o dia 20 de novembro, o prazo para transferência integral de curso ou de instituição de ensino. Outra notícia na área da educação essa semana diz respeito ao Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O Ministério da Educação divulgou uma lista com 27 instituições de ensino de Portugal que vão passar a aceitar o Enem como critério para o ingresso nos cursos superiores. Portanto, o convênio traz aí 27 instituições portuguesas que passarão a usar o Enem como critério para o ingresso nas instituições. No entanto, o aluno que se formar numa instituição de Portugal, ao retornar ao Brasil para a revalidação do seu diploma e para o exercício da atividade, vai precisar seguir a legislação brasileira normalmente. E uma outra notícia sobre a educação dessa semana é que o ministro Mendonça Filho foi até Janaúba, no norte de Minas Gerais, para reafirmar o compromisso do governo federal com a área de educação, com a reconstrução de creches lá na região, especialmente depois da tragédia ocorrida na creche Gente Inocente lá em Janaúba. Lembrando que na semana passada o governo já havia anunciado aí um repasse de cerca de 4 milhões de reais para a construção de 2 creches e também de uma quadra de esportes. Rosiane, volto com você. Então a gente agradece aí essa gravação deixada por Daniele Popov, para a gente lembrar dela hoje também. No próximo bloco você confere outras informações nos corredores do poder. Eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente abre este bloco falando sobre a decisão do presidente Michel Temer, publicada hoje, de exoneração de alguns ministros. Você vai entender por quê. Agora quem vai contar é Mariana Jungmann. Obrigada, Rosiane. Pois é, o Diário Oficial de hoje trouxe os decretos assinados pelo presidente Michel Temer com a exoneração de 8 ministros. Eles são todos deputados e deverão voltar à Câmara na próxima semana para participar da votação no plenário da Casa da denúncia contra o presidente. Foram exonerados os ministros Antônio Embaçaí, da Secretaria de Governo, Leonardo Pisciani, do Esporte, Ronaldo Nogueira, do Trabalho, Sarney Filho, do Meio Ambiente, Marques Beltrão, do Turismo, Maurício Quintela Lessa, dos Transportes, Mendonça Filho, da Educação e Bruno Cavalcante, das Cidades. E a gente lembra, né, que nesta semana a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o relatório do deputado Bonifácio de Andrada pelo arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer. É esse relatório que será colocado em votação no plenário da Câmara na próxima quarta-feira. Os ministros deverão, então, participar dessa votação
Para que o relatório, Rosiane, de Bonifácio de Andrada seja rejeitado e a denúncia tenha prosseguimento, são necessários 342 votos, ou seja, independente de qual seja o resultado, se os votos pelo prosseguimento da denúncia não chegarem a esse número, ela será arquivada. Em relação também a essa exoneração, né, hoje, Mariana, a gente lembra que era o prazo final também hoje para apresentação de emendas em relação ao orçamento, que aí sim é uma pauta de economia, que é o foco do governo neste momento. E hoje o presidente Temer, inclusive, voltou a falar de economia. Foi a primeira vez que ele falou publicamente, depois da decisão da CCJ de rejeitar a denúncia contra ele. E aí o presidente participou de um evento hoje, na qual ele não falou da denúncia, nem da decisão da CCJ, mas falou de economia. Não citou a denúncia diretamente, mas ressaltou ali os ganhos na economia, viu, Rosiane? O presidente Michel Temer usou a expressão "o Brasil voltou" para falar sobre as melhoras do país na economia. Em uma solenidade de inauguração do maior abatedouro de peixes do Brasil e comemoração dos 20 anos do complexo agroindustrial, o presidente ressaltou que os juros caíram a patamares sustentáveis nos últimos 6 meses e houve aumento do emprego no país. Ele também usou o exemplo das cooperativas para falar sobre a necessidade de os brasileiros cooperarem entre si e disse que não se pode admitir brasileiro contra brasileiro. Por fim, o presidente ressaltou a importância do setor do agronegócio para o PIB brasileiro e disse que esse setor, transformou o país de uma situação negativa para uma situação positiva, viu, Rosiane? Ô, Maria, e agora a gente fala mais um pouquinho aí desse ambiente político. A gente lembra aqui dos assuntos aí que foram destaque durante a semana. A gente teve justamente esta rejeição ali na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a rejeição da denúncia contra o presidente Temer. A gente falou bastante também aqui durante a semana que teve aquele caso do retorno do senador Aécio Neves para o Senado Federal, no dia seguinte ao Senado rejeitar aquele afastamento que foi imposto pelo Supremo Tribunal Federal. Aí, nesse conceito aí, nesse conteúdo político todo, eu aproveito para falar com você de uma outra pauta, que é uma pauta justamente para consciência eleitoral. E foi uma campanha, um trabalho que está sendo iniciado pelo TSE para conscientizar as pessoas em relação à política e ao voto. Especialmente os jovens, viu, Rosiane, que vão votar pela primeira vez aí nas próximas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral lançou o projeto Partiu Mudar para promover a cidadania democrática entre estudantes do ensino médio. O objetivo do projeto é contribuir para suprir a lacuna de educação política de jovens com idades entre 14 e 18 anos. A ideia é trabalhar temas relacionados à cidadania com os alunos dessa faixa etária de escolas públicas e privadas para ampliar a discussão, não apenas sobre o jovem enquanto eleitor, mas também sobre democracia, sistemas políticos, minorias e o papel da mídia, por exemplo. A iniciativa é uma parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e as escolas judiciárias eleitorais e vem complementar a iniciativa do projeto Eleitor do Futuro, que tem como foco justamente a formação da cidadania entre alunos do ensino fundamental. A matéria vai ficar disponível no site tse.jus.br/hotsites/Partiu Mudar, criado especialmente para esse programa, claro. E os primeiros convênios serão com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, do Paraná, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e da Bahia. Pois é, Dani, pensando em Dani Popov. Pois é, Maria, e é um assunto interessante, principalmente para essa possibilidade de levar para as escolas, né? A gente lembra que já havia esse trabalho de conscientização sobre política e orientação em relação a crianças, né, ao ensino fundamental, e agora principalmente as pessoas aí que podem vir para o primeiro voto no ano que vem. Agora a gente vai mudar de pauta, falar de uma situação aqui do Distrito Federal, que já abordamos algumas vezes, que é a situação da seca. Hoje, decisão no governo aqui do Distrito Federal de ampliação do racionamento, porque realmente a situação dos reservatórios ficou muito complicada. A gente chegou aí num nível nulo, zero, mas quem vai trazer informações para a gente desta situação de fato, quais são as decisões, é Vitor Ribeiro. Rosiane, a CAESB, a companhia responsável pelo abastecimento de água em Brasília, pode tomar novas medidas contra a crise hídrica. Entre elas, a ampliação do racionamento de água, inclusive na irrigação de lavouras, e novos equipamentos para aumentar a captação de água. O plano de ação será apresentado na próxima segunda-feira
a ADASA, que é a Agência Reguladora de Águas. Para entrar em vigor, é necessária a permissão da agência. Apesar de a situação estar crítica, a CAESB ainda não sabe se esse novo racionamento vai entrar em vigor. E aí entra também questões relacionadas à política, né? Porque isso causa muito desgaste à imagem do próprio governador Rodrigo Hollenberg. Então, isso vai depender de como os consumidores vão usar a água e também se vai chover nas próximas semanas. Hoje, a ADASA publicou uma resolução liberando mais de 6 milhões de reais para a captação de água do volume morto do principal reservatório aqui do Distrito Federal. Rosiana. Obrigada, Vitor. Olha, mais uma informação para você, lembrando um assunto que a gente abordou aqui na sexta-feira passada, que ia ser instalado. Esta semana, de fato, começou o funcionamento daquela comissão de juristas que vai tratar justamente de um trabalho para verificar formas de tornar mais rigoroso ali o combate em relação a crime organizado e o tráfico de drogas. A gente vai conferir aí qual foi a declaração do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. A gente está instalando hoje a nossa comissão de juristas, coordenada pelo ministro Alexandre de Moraes, que vai trabalhar por 120 dias para que a gente possa modernizar e endurecer a legislação contra o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Tenho certeza que nesse prazo o anteprojeto estará pronto e até o meio do ano que vem nós vamos ter esse projeto aprovado, podendo colaborar com as forças de segurança. Olha, e portanto isso foi a declaração que ele deu no dia, ao longo da semana, um dia que inclusive o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, também foi lá na Câmara dos Deputados, porque é ele que coordena exatamente esse trabalho desta frente de juristas, que vai ter o prazo para poder entregar esse trabalho. A gente já tinha ressaltado aqui mais de uma vez que tem esse esforço, tanto na Câmara dos Deputados como também no Senado Federal, de determinar uma pauta para enfrentamento dos problemas com violência no país, né? Então, segurança pública como alvo nas próximas semanas. A gente traz os detalhes para vocês. Um bom fim de semana para todos, boa noite, até segunda-feira.